Mais uma vez, o que não fazer em vendas, Aê, quinto episódio. Aí, Luiz, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Felicidade, tudo bem e você? Maravilha, tudo jóia, tudo jóia. Delícia estar aqui de novo. É isso aí, para você que tem acompanhado a gente aqui na Vesa TV, é um grande prazer, já estamos no quinto episódio do Que Não Fazer em Vendas, esse podcast rapidinho para o seu dia, para a sua semana de vendas, com 15 minutinhos de uma reflexão sobre pontos importantes para o desenvolvimento de vendas da sua empresa. Não é isso, Luiz? E alfinetada também, que a gente também é bom nisso. É isso aí, é isso aí. Para você que já vem acompanhando, já conhece eu sou o Hugo Santos, estou aqui com Luiz Schmidt, né, Luiz? É um prazer estar aqui, Luiz Schmidt, tamo junto, obrigado por mais uma vez a gente estar junto aqui. Tamo junto. Daqui a pouco a gente vai deixar para vocês aqui alguns links das nossas redes sociais para a gente conhecer mais, mas vamos direto para o nosso conteúdo, porque o nosso tempo é curtinho e ser agudo no conteúdo é bacana. Então, olha só, Vitão, vamos para o tema de hoje. Vendendo expectativas exageradas. Isso pode? Pode? Poder... Vamos entender uma coisa? Vendas é um jogo de expectativas. Exatamente. É um jogo de conquista. Então eu preciso entender que eu estou colocando para o meu cliente uma expectativa a respeito de uma solução ou um produto que eu estou propondo. Então, vender é você lidar com a expectativa. Exatamente. O problema é quando essa expectativa ela não é atendida, ou seja, pela produção, ou seja, pela qualidade do produto. Aí é onde entra uma linha muito tênue entre o vendedor honesto e o desonesto. Então, sabe que essa é uma vertente muito legal, porque você está certíssimo. Vender é gerenciar a expectativa. Porque o cliente, quando ele chega na nossa loja, quando ele chega conversa com os nossos vendedores, com as nossas vendedoras, ele tem um problema a ser resolvido. Da coisa mais simples, como por exemplo, ontem eu estava comprando um carregador de celular para minha filha. É um problema a ser atendido. Legal? Sim. O vendedor, a grande questão dele é gerar a expectativa da solução do meu problema com o produto ou serviço que ele vai vender. Legal? E aí é uma questão que tem muito nuance nisso, né? Porque o vendedor que trabalha para gerar expectativas muito altas, ele, para parte dos clientes, inclusive, aí você trouxe muito bem, inclusive ele pode passar por charlatão. Uhum. Não é? É. Porque ele traz com tanta intensidade a geração de uma expectativa que, para aqueles que estão mais sagazes, olha assim e fala assim, você jura, meu anjo, que você vai fazer tudo isso? E aí, Hugo, está justamente as experiências ruins que nós tivemos com os vendedores, eles estão justamente nesse caso. Nosso cérebro está gravado em relação a isso. Que aquela expectativa que eu fui frustrado, aquilo gravou na minha cabeça. Aquele vendedor falou para mim que isso daria certo e não deu. Exato. Só que muitas vezes o vendedor, por fazer parte daquela estrutura, ele acaba tendo que ceder a isso. Sim. Aí uma questão que alguns cedem por dinheiro, alguns cedem porque cedem e tudo mais, mas enquanto aquilo alguns até ferem valores por conta disso. Exato. É porque ele muitas vezes sabe que ele não vai conseguir atender a expectativa, mas a estrutura de vendas faz com que ele tenha que fazer aquilo. Exato. E assim, num dos episódios anteriores, né, nós falamos sobre meta de vendas, sobre como desenvolver de forma crítica as metas de vendas. E muitas vezes as organizações colocam metas de venda lá em cima para o vendedor, e ele se vê, você está certíssimo mais uma vez, ele se vê obrigado a entregar resultado a qualquer custo. Muitas vezes você vai pega um serviço lá, e aí o cara fala assim, cara, ele tá pedindo um negócio aqui, mas eu não tenho certeza. E aí o gestor chega e fala, cara, mas a gente precisa vender. Então, bichão, segue aí, depois a gente vê. O segue depois a gente vê, o vendedor tá colocando o rosto dele ali, na frente do cliente, prometendo aquele monte de coisa, que a produção não necessariamente vai dar conta de entregar. Aí depois ele tem um problema com o cliente. Enfim, é por isso que a gente fala, é gerenciar expectativas. E aí o vendedor, que é o bom vendedor, ele sabe como fazer esse equilíbrio. Agora, os bons gestores, os bons empreendedores, eles sabem quanto ele consegue entregar, o quanto ele é capaz de fazer aquilo pela produção, pelo que ele conhece de capacidade de produção ou entrega de serviço. Aí vai do gestor também, como que ele precisa, o que ele precisa gerenciar para poder falar para o seu vendedor, cara, vai que eu dou conta, tranquilo. Aí entra um pontinho que a gente não falou ainda. A confiança do vendedor sobre a tua produção, para ele poder colocar no cliente dele uma expectativa que ele precisa. Esse é um ponto muito interessante, porque assim, no final das contas, o vendedor, quando ele está gerando essa expectativa no cliente, ele está gerando uma expectativa em função da confiança que ele ganha do cliente. Isso é uma coisa muito séria, porque
quando você consegue capturar a atenção do cliente, ganhar a confiança dele, e por isso fazer a venda, quem colocou a cara nesse processo foi o vendedor, foi a vendedora. Sim. Né? Então, honrar esse processo é muito interessante. Agora, você trouxe uma coisa que é muito legal, é o seguinte, né? Tem empresários e empresárias que, e eu acredito que seja uma minoria, legal, que seja uma minoria, Sim. que forçam a barra nessa geração de expectativa e falam assim, vende a qualquer custo. Porém, todavia, contudo, eu acredito que existe uma gama de empresários e empresárias, de empreendedores e empreendedoras, que tem uma visão distorcida sobre a qualidade dos produtos e serviços que eles entregam. Então, na cabeça deles, não, vendedor, vai que dá. taca pau aí, porque vai que dá, porque a gente entrega. Mas quando você olha para as experiências efetivas que essa empresa entrega no mercado, pelo que o cliente está dizendo, que está percebendo de valor, inclusive valor vai ser um dos temas dos nossos próximos episódios, desenvolvimento de valor, a gente percebe que existe uma discrepância entre o que a empresa entrega, Sim. e o que o empresário acha que ela entrega. E isso distorce também esse processo de geração de expectativa. Faz sentido, Luiz? Faz sentido. E eu quero trazer, porque o nosso episódio é curto aqui, a gente tem muita coisa para falar. Eu quero trazer o outro ponto. Quando o vendedor não confia nem nele, que expectativa que ele consegue gerar no cliente? Muitas vezes, a falta de resultado do vendedor está na falta de confiança que ele tem no processo produtivo, porque ele não conhece o processo produtivo de forma a confiar, e a expectativa está ligada à confiança dele. E eu já tive muito resultado nesse sentido, de trabalhar a confiança do vendedor para falar para ele, cara, acredita no que a gente faz, porque a tua confiança não está gerando expectativa nenhuma no cliente. Entendi. Ele não confia no processo, ele não confia na capacidade de entrega, e aí automaticamente isso passa pela voz dele. Nossa, muito isso. E assim, venda, apesar do que a gente fala muito aqui, de venda ser das questões técnicas que envolvem vendas, das questões técnicas que envolvem todo esse processo, mas o emocional na venda ele é absurdamente importante por conta disso. Né? Como a gente está falando de conexão pessoal, Sim. Conexão humana, então quando o vendedor também não confia no processo, ele por mais que ele tente, tem algum ato falho que vai acontecer ali ao longo do processo de vendas que vai gerar no cliente ih, rapaz, ele não está confiando nesse negócio não. Se ele não está confiando, quem sou eu para confiar? A expectativa dele está ligada automaticamente ao quanto o cliente tem de confiança a respeito da sua entrega. Sim. Então, se você é muito confiante, e aí a gente tem muitos vendedores que são ótimos nesse sentido, de passar confiança no que falam, e é isso que a gente trabalha em comunicação, na verdade, quanto mais ele confia, mais a outra pessoa também entende e fala, olha, ele tem capacidade de entregar o que ele está falando. E isso não é assim um formulário que a pessoa, check. Não, isso passa no seu visual, na forma como você se porta, na forma como você fala, mas principalmente na eloquência a respeito do quanto você conhece do produto e serviço. Exato. Conhecer tecnicamente faz você ter confiança a respeito do processo e da capacidade de entrega. E é muito honesto você chegar para um cliente e falar assim, olha, vou ser muito sincero para você, isso que você está pedindo eu não vou fazer. Rapaz, é verdade. O que você quer, eu não tenho condição de atender. Até aqui eu vou. Mais do que aqui, me perdoa, mas eu não consigo te atender. Muito obrigado. É muito legal isso, porque quantas vezes você deixa de fazer uma primeira venda para o cliente, por conta dessa confiança que ele ganha com você, você fala assim, me desculpa, mas isso eu não vou conseguir te atender. Você vira referência para ele. Tem tempo para uma historinha? Claro. Recebi um orçamento outro dia e a pessoa queria que eu fizesse uma manipulação, uma limpeza, num arquivo, só que é um arquivo histórico. Pensa num arquivo histórico de vídeos. Nossa. Em que se eu perdesse ali, eu perderia uma parte da história do Brasil. E aí eu peguei e falei com aquela moça, eu falei assim, eu preciso conversar com você. Aí ela, por quê? Eu falei assim, se eu colocar a mão, se fosse eu, minha senhora, colocando a mão nisso, talvez eu até teria todo o zelo, mas eu vou colocar uma equipe para fazer isso. Se um desses fizer perder alguma coisa, eu perder isso, eu não tenho seguro para pagar essa questão. Aí ela, nossa, eu não tinha pensado nisso. Olha só. Eu falei, não sei se as outras empresas que passaram por aqui não deram a devida importância, mas isso aqui, se eu perder uma fita dessa, acabou, eu não tenho histórico de novo. Aí ela, puxa, não tem nem como estimar. Eu falei, eu também não tenho como estimar, por isso eu não posso te atender. Olha só. Aí ela, verdade, faz sentido. Eu falei, não vou te atender, não vou pôr a mão aí. É um risco muito alto.
A próxima vez que ela precisar de um serviço especializado, ela vai procurar você de novo, que você ganhou a confiança dela no não atendimento. Fui honesto e falar, não dá. Exatamente, exatamente. Olha só, aqui no nosso O Que Não Fazer em Vendas, a gente vai chegar já no Que Não Fazer em Vendas desse episódio, mas quero dar algumas dicas aqui. Muito do que a gente está falando aqui, desse processo de desenvolvimento, Vitão, prepara pra gente a dica de livro, Porque a gente está fundamentado nas coisas. A gente não é aquele tipo de vendedor que você só faz e nunca estudou. Não, vendas é estudo, gente. Exatamente. A gente está trazendo aqui dica de conhecimento de livro. É isso aí, spin selling. A gente brinca, né, que spin selling e canja de galinha não faz mal para ninguém, né? E é bom tomar toda semana, por mais que esteja calor, tem que tomar um pouquinho. Não é? Spin selling, Neil Hackham, o maior professor de vendas consultivas do mercado, um grande nome desse mercado. Ele escreveu Spin Selling, Alcançando Excelência em Vendas, que é um livro incrível para quem faz vendas consultivas. E nele, ele fala justamente desse processo de valor, expectativa e compreensão no cliente de qual é a dor do cliente para você gerar a expectativa certa no processo de vendas, né, Luiz? São as duas primeiras letras do acrônimo que ele tem ali. Então, a situação e o problema. Se eu vou entender uma expectativa, primeiro eu preciso entender a situação, a partir dali eu preciso entender o problema, a dor, depois eu vou para a implicação daquilo que pode acontecer. E aí é onde entra a minha construção de oferta, está na parte de implicação. Mas situação e problema é análise. Exato. E é o que você falou, nós resolvemos dores. Entendendo a dor do cliente, eu consigo entender qual é a expectativa dele, eu posso colocar uma oferta adequada à expectativa dele. Exatamente. Então, olha só, e aí, usando como pano de fundo a questão do spin selling, o que não fazer em vendas? Não gerar expectativas muito além daquelas que a sua empresa consegue entregar, certo? Esse é o que não fazer em vendas. Não pode, né, Luiz? Não pode gerar expectativa assim. Não dá. Assim, não adianta eu querer vender para produção que não vai cumprir o prazo. Exatamente. Não adianta eu querer falar que eu vou fazer um tipo de serviço e meu pessoal não tem conhecimento técnico para fazer. Não adianta eu também tentar gerar uma expectativa no meu cliente, empurrar alguma coisa sem entender a dor dele, sem entender o problema que ele tem. Então, Exato. A expectativa tem que estar ligada à capacidade de entrega. Mas, claro, contudo, todavia, entretanto, como você já falou, eu vou refalar aqui, é o seguinte, se você tem conhecimento sobre aquilo que você vende, entenda que você lida com a expectativa do teu cliente e aprenda a fazer isso conhecendo a si mesmo, conhecendo o teu processo produtivo, confiando no teu time. Não é você que vai fazer tudo sozinho na empresa. Então você tem que confiar nas pessoas que vão fazer, confiar no time de entrega. Se eu estou numa empresa há 20 anos, há 30 anos, e agora eu quero só porque aquele cliente reclamou, eu não vou fazer mais, calma lá, eu tenho um time bom, confia no time. Ele tem capacidade de entrega? Coloca capacidade de entrega. Tenho certeza que tem muita gente na sua equipe que está doido para receber um desafio. Mas doido, só que você, com medinho, também não desafia o teu time. Existe um equilíbrio entre desafiar time e além das expectativas. Conheça o expertise do seu time, até onde ele pode ir, para você conseguir avançar e crescer também. Exatamente. Uma coisa que eu sempre dou alerta, Luiz, é assim, também, pergunte para o seu cliente onde a sua empresa efetivamente entrega valor para ele. Porque às vezes a gente está dentro da empresa, a gente fica assim, não, eu acho que nós somos bons nisso, que nós somos bons. Não tem que achar. Puxa o telefone e pergunta para o cliente, Tigrão, por que você insiste em mim ainda? Né? O que a nossa empresa entrega que para você, para a sua empresa, é fundamental? Legal? E dessa percepção, veja, essa percepção pode acontecer de forma tão informal, como eu disse aqui, de puxar o telefone e falar com o cliente, ou implantar pesquisa de satisfação de cliente, Sim. NPS e tudo mais, que é super legal. Mas a partir desse novo conhecimento sobre o que efetivamente a sua empresa entrega para o seu cliente, aí sim você vai olhar para dentro da sua empresa e vai começar a setar, a gerenciar a expectativa que você gera no processo de vendas. Porque aí você começa a olhar pelo o que efetivamente a sua empresa entrega e não pelo que você acha que ela entregava. Boa, né, Luiz? Boa. Tem que entender quais são as expectativas que eu já superei nesse processo. Né? Exato. Em algum momento eu superei a expectativa de algum cliente e a partir deste eu posso replicar o processo nos outros. E aí a gente pode até fazer outros episódios falando, por exemplo, de perfil ideal de cliente, que é uma coisa super importante. Que está ligado justamente à expectativa, né? Exato. A expectativa de uma indústria é muito diferente da expectativa de um hospital. Exato. São expectativas diferentes. Aí sim, eu sou bom, eu consigo superar a expectativa de quem?
Exato. De qual perfil? Mas aí é tema. Depende, né? Se o pessoal quiser, eles vão comentar. Né? A gente tá na Vesa TV, vai lá, comenta, entra nas redes sociais. Fala, gente, queria mais saber um pouco mais sobre vendas. Fala que tem o Hugo, tô eu aqui. Só falar que a gente vai trazendo mais episódios. É isso aí. 15 minutos passa correndo, meu irmão. Passa rápido. Correndo, passa rápido Não demais. dá tempo de lavar uma louça, viu? Não dá mesmo. Vitão, coloca pra gente aí, redes sociais, tá na mão então, colocou primeiro as minhas, olha só, você me acha lá no LinkedIn como Hugo Palestrando, é a rede principal que eu uso pros meus temas de vendas, vai lá, clica lá, me chama lá pra gente conversar, a gente vai conversando junto. E do Luiz, diz aí, Luiz. Eu uso mais o Estragão. Estragão, tá aqui, ó, fiz até uma camiseta específica aqui, ó, @Luiz Schmidt, tá aqui, @Luiz Schmidt também, só seguir lá no Instagram, a rede que eu mais coloco conteúdo, e lá eu compartilho coisas da minha vida também, porque nem tudo é conteúdo, nós somos seres humanos também. É isso aí. E também você, um QR Code que tá aparecendo aí na tela agora, você consegue falar comigo e com o Luiz também, tem um QR Code ali que você lê e vem falar com a gente e entender muito mais dos nossos temas de treinamentos, de palestras e de mentorias de venda, certo, Luiz? É isso aí, estamos por aí na área, só precisando é só falar. Lembra, nós falamos sobre vendas, sobre o processo de vendas, mas a gente gosta de bater papo. É isso então, aí. troca ideia com a gente. É isso aí. Olha só, mais uma vez, o que não fazer e venda aqui na Vesa TV. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana com mais um episódio. Até lá! Valeu, galera. Um abraço.